Vamos utilizar a função PROC-V com interatividade entre planilhas e o tratamento com a função CErro. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar como deixar suas planilhas com um aspecto bem profissional. Novos resultados, direto ao assunto. Então vamos usar a função PROC-V com interatividade entre planilhas para que ao colocar um código válido aqui na planilha de pesquisa, ele retorne o nome do curso, o nome da pessoa, a mensalidade e o vencimento, tá? Então essa é a nossa planilha de pesquisa. A nossa base de dados está na primeira planilha, ó, base de dados, tá? Então a nossa base de dados, ela tem, ó, 13 colunas, como podemos observar na caixa de nome. E ela tem mais de 200 registros, 202 registros. Antes de usar o PROC-V, para que a gente evite aí um errinho na digitação na hora de colocar o código, ó, porque o código ele consiste, né, de inserir, deixa eu até abrir um pouquinho. Ó, tem letras e números. Tá? Então, ao invés de digitar aí o código manualmente, vamos colocar uma validação de dados do tipo lista. Então, vamos abrir guia dados. Lá no grupo ferramenta de dados, validação de dados, critério de validação. Então, o que vai permitir nessa célula, né? Na célula B3? Vamos permitir uma lista. E o que vai aparecer nessa lista? Vamos selecionar os códigos. Clica aqui na área da fonte, vamos com o mouse mesmo. Ó, abre aqui a base de dados, clica na célula 2, então ele tem que mostrar o primeiro código. Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai selecionar até o último código, tá? Da coluna A. Ok. Muito bem. Ele vai mostrar aqui, ó, um menu suspenso, né? Uma caixa para a gente selecionar uma das opções aí da lista. E o PROC-V vai a partir, então, dessa célula de baixo, né? A célula B4. Então, qual que vai ser o meu valor procurado, né? O PROC-V, ele vai procurar a informação que for selecionada aqui na célula B3. Ele vai procurar na minha matriz tabela. Então, a matriz tabela é a minha base de dados inteira. E o primeiro retorno que ele vai trazer vai ser o curso da coluna 2, tá? E vamos pedir para que ele traga aí uma sentença exata. Então, vamos lá, ó, igual PROC-V. O valor procurado é a célula B3, ponto e vírgula. Matriz tabela, que eu vou selecionar da A1 até a M1. Ctrl Shift setinha para baixo. Seleciono todo o intervalo, ó, da 1 até a M203, ponto e vírgula. Terceiro argumento, ó, número de índice coluna. Então, eu quero que ele retorne o curso, a coluna 2, ponto e vírgula. Procurar intervalo falso para uma correspondência exata, ou então podemos colocar o número 0. Tá? Ao invés de escrever a palavra falso, vamos colocar 0. Muito bem, ó, selecionou então o código válido, deixa eu selecionar o primeiro, ele traz lá o curso correspondente. Aqui do lado eu quero que apareça a fórmula, tá? O PROC-V. Então vamos usar uma função chamada fórmula texto. Essa função, ela vai exibir a fórmula ou a função de uma determinada célula, tá? Então igual ao fórmula texto, referência à célula que ele vai mostrar, a B4. No nome, vamos usar também a função PROC-V, só que ao invés de trabalhar com a seleção da nossa matriz tabela, né, com o mouse, vamos trabalhar com o intervalo nomeado. Aqui também, pessoal, não dá pra gente usar o auto-preenchimento, porque, né, o nosso terceiro argumento, o número de índice coluna, ele altera, tá? Então, vamos primeiro trabalhar o PROC-V com interatividade, aí no próximo vídeo eu vou mostrar o PROC-V junto com a função CORRESP, pra gente conseguir automatizar isso. Mas vamos lá, ao invés de selecionar a nossa matriz tabela, direto com o mouse, vamos nomear esse intervalo. Então, eu vou nomear toda a minha base de dados. Vou dar um Ctrl T para selecionar tudo. Tem duas maneiras para a gente nomear. A gente pode vir aqui direto na caixa de nome, eu acho que é bem mais prático. Ó, vou escrever dados, pressiono o Enter para confirmar. Qual que é a vantagem, né, pessoal? Quando a gente escreve a palavra dados, ele já vai fazer referência a esse intervalo. Ó, se eu selecionar aqui na caixinha de nome, isso eu posso estar em qualquer planilha. Ele torna esse intervalo como referência absoluta. Ó, ele já vai para esse intervalo. E facilita muito, né, trabalhar com intervalos nomeados quando a gente trabalha com fórmulas e funções.
Outra maneira para a gente nomear. Bom, enfim, eu vou colocar o nome, depois eu tiro o nome e nomeio da outra forma, tá? Só para vocês verem a diferença. Ó, igual, PROC-V. O valor procurado é a célula B3, ele vai procurar pelo código, ponto e vírgula, matriz tabela. Então, esse intervalo ele foi nomeado aí para dados. Começou a escrever, vocês viram que apareceu embaixo, ponto e vírgula, número de índice coluna. Então, o nome é coluna número 4, ponto e vírgula, procurar intervalo falso, para que ele retorne uma correspondência exata, ou eu posso colocar o número 0 para abreviar, vou colocar o 0. Certo? Aí vamos supor que eu tenha nomeado o intervalo errado, né? Ou eu quero, enfim, né, nomear o intervalo de uma outra maneira. Então, primeiro, ó, para eu excluir um intervalo nomeado, eu posso vir aqui, ó, guia fórmulas, gerenciador de nomes, ele já vai mostrar, ó, refere-se a, tá? Então, esse intervalo que eu quero excluir, ó, excluir. Tem certeza de que deseja excluir o nome dados? Ok. Ó, excluiu, ele mostrou um erro do PROC-V, natural, porque ele perdeu a referência, tá? Outra maneira para a gente nomear o intervalo. Definir nome. Ó, guia formas, definir nome, então eu quero chamar dados. Refere-se a, então aqui eu vou pegar o intervalo. Então, é a minha base de dados. Ó, vou selecionar aqui o intervalo. Ctrl Shift setinha para baixo. Então, ó, dados refere-se a base underline dados da A1 até a M203. Ok. Tá vendo? Ele já voltou. Vou usar o PROC-V para retornar a mensalidade. Então, meu valor procurado vai ser a célula B3, ponto e vírgula. Matriz tabela, ao invés de selecionar, eu vou escrever dados. Olha, mostrou aqui embaixo, né? Eu vou selecionar. Ponto e vírgula, número de índice coluna. Então, a mensalidade é a coluna número 12, ponto e vírgula, procurar intervalo correspondência exata, falso ou 0. Certo? Faremos o mesmo com o vencimento da mensalidade. Usei o PROC-V. Valor procurado. Matriz tabela. Coluna 13, ponto e vírgula, 0. Vou usar aqui o auto preenchimento no fórmula texto, né, para ele mostrar. Então, ó, o primeiro, sem intervalo nomeado, né, só selecionando, a partir do segundo aí, com intervalo nomeado. Pessoal, se eu tirar a informação da minha validação de dados, ele vai retornar não disponível, vai dar um retorno de erro. Tá? Para o tratamento desse erro, vamos usar uma função chamada fórmula texto não, desculpa, função CErro. O que a função CErro ela faz? Ela vai retornar uma informação, pode ser uma mensagem, tá? Se for um texto que a gente coloca entre aspas, pode ser uma fórmula, uma função. Ele retorna uma informação caso o resultado da fórmula ou função seja um erro. Tá? Então, toda função aí tem uma sintaxe, né? A sintaxe da função CErro é igual CErro, abre parênteses, opa, são dois E's, tá? C, dois E's e dois R's. CErro, abre parênteses, tem dois argumentos. O primeiro é o valor, ponto e vírgula, o segundo é o valor CErro. Esse valor CErro é a informação que ele vai retornar, tá? Caso o retorno aí dessa fórmula ou função seja um erro. Então, no resultado, no nosso retorno, vamos colocar o vazio, tá? Vou colocar aqui, ó, observação. Ó, utilizaremos no valor CErro o vazio, tá? O vazio, qual que é o símbolo do vazio? Abre e fecha aspas.
Então vamos lá, ó. Para eu não perder a fórmula, né, a função PROC-V que já foi inserida, eu vou dar um F2 para abrir a célula, selecionar depois do sinal de igual e recortar, tá? Para recortar, ó, Ctrl X ou botão direito recortar, ou ainda aqui, ó, na página inicial na tesourinha. Permaneceu o sinal de igual e vamos colocar, ó, erro. No valor, vamos colar o PROC-V que foi recortado, ó, Ctrl V para colar. Ponto e vírgula, valor se erro vazio, abre e fecha aspas. Ó, apareceu o vazio, célula vazia, né? Quando eu selecionar alguma opção, ele retorna aí o curso. Deixar vazio, colocar o erro nos demais, ó. Seleciona depois do igual, mesma coisa. Ctrl X para recortar, erro. No valor, cola a função recortada, ponto e vírgula, valor se erro, coloca o vazio. Mesma coisa nos demais. Então, tudo vazio, quando tiver sem código, né? Selecionou um código válido, ele traz aí as informações. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!